Eu sei que muita gente não gosta desses assuntos, ok? Tudo bem. Eu também não me sinto feliz. Mas se existe alguma forma de ajudar quem está passando por isso ou quem não quer passar, e com informações, a prevenção ainda é a melhor forma de combater a mente perversa. Costumo dizer sempre aqui que uma forma bem absorvida, né, uma informação bem absorvida, claro que vejo muita gente falar, pô, eu vou parar a minha vida toda por medo, não vou sair, não vou ter amigos, não vou beber e etc. Calma, calma. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra, ok? Alguém parar, você nada impede de você ter mais cuidado e atenção com tudo que faça. Eu acredito que muitas das vezes é melhor você parar um pouco, avaliar os prós e contras de suas atividades, de suas atitudes, principalmente das pessoas com quem você anda. O mal de muita gente é esperar que uma pessoa de mente criminosa tenha consciência. Não tem mesmo. E o pior é que você só vai saber quem é até estar na situação de risco. Isso é muito real. Você acha que eu não gosto de viajar, conhecer pessoas e lugares? Sim. Você acha que eu não tenho amigos dementes? Que se deixar, ele vai fazer merda, uma atrás da outra. E com isso, às vezes até me levar junto. Há muita diferença entre estar em perigo e você se pôr em perigo. Nenhuma habilidade, caso de merda, se você não tem nenhuma habilidade, caso de merda, o que você vai poder fazer? Vejo muita gente dizer que nada, mano, eu sou independente, não dependo de meus pais, de minha mãe, venho sozinho, viajo sozinho, mesmo, e daí? Pego carona mesmo, dou mesmo para quem eu quiser e o quanto eu quiser, e daí? Aí um belo dia aparece no jornal, no dia seguinte, na parte de obituário. É um fato que todos, né, devemos evitar, mas que não tem muito por onde fugir. Temos que falar desse assunto, sim, pois é muito sério. Desaparecimento de crianças e adolescentes no Brasil e no mundo é tão comum quanto se imagina. Infelizmente, não temos informações claras. Segundo o portal de notícias do Senado Federal, no artigo publicado em abril de 2018, são registrados 50 mil casos de desaparecimentos por ano. Embora muitos dos casos nem sempre entram nas estatísticas. Isso é o mais triste, pois com a burocracia para registros dos desaparecimentos, bem como a falta também de informação. Às vezes as pessoas não sabem como encontrar essas informações. Acabam fazendo com que muitos familiares não registrem queixa oficial. Ou façam, de certo modo, uma busca da forma que achar melhor, sem ser as oficiais. Alguns motivos para o desaparecimento são... Os motivos mais frequentes são vários, por assim dizer. De uma criança ou adolescente, mais ou menos, nós podemos ter aí, pela própria inocência, as crianças e adolescentes se tornam presas fáceis para o sequestro. Um objetivo, muitas das vezes, de tráfico realizado por quadrilhas para a venda de órgãos, exploração sexual, trabalho escravo e adoção. Por incrível que pareça, a gente pensa ser uma coisa muito distante da nossa realidade, mas não é. Em outros casos, ainda adolescentes também são vítimas de pedofilias em redes sociais, porém, podem ser facilmente influenciados por pessoas mal intencionadas e em crimes familiares, fugirem de casa e desaparecem ficando à mercê desses influenciadores ou ainda por dependência química, que também não deixa de ser uma problemática muito grande em cada esquina. Mas os perigos de uma ida sem volta é gigantesca. Atualmente, embora seja exigido documentação para viagens e grau parentesco da criança e do responsável e daí por diante, mesmo assim é muito fácil ainda de falsificar documentos. Fora isso, para piorar, as fronteiras brasileiras são reconhecidas no mundo como ineficientes, facilitando assim a saída de crianças e adolescentes de forma ilegal.
Os números são alarmantes. Parece complicado, mas eu vou ter aqui mais ou menos uma estatística básica. No Brasil são registrados média de 50 mil casos de desaparecimentos de crianças e adolescentes por ano. Eu já falei isso. Estima-se ainda que quase 250 mil estejam desaparecidos no país hoje. Ainda que a maioria dos desaparecimentos sejam solucionados nas primeiras 48 horas. Esse é o básico. Existe esse percentual de 15% a 20% de crianças e adolescentes que não são encontrados por longo período de tempo. Dados apontam, e a estimativa é grave, 25 milhões de desaparecimentos no mundo. Isso dito pela própria ONU. Dados publicados em julho de 2016 pelo Observatório Romano declara 46 milhões de homens e mulheres e crianças traficados para trabalhos escravos ou prostituição. Agora aí vai algumas dicas para evitar que esse tipo de tragédia aconteça em sua família. Isso é o básico que podemos dizer. Hoje, cuidar de nossos filhos só depende de nós. Muita conversa, repetição, isso mesmo. Repetição e repetição incansavelmente, repetidamente, por assim dizer. Porque os adolescentes sempre acham, né? Nunca deixa a criança andar ou brincar sozinha na rua, sem supervisão de um adulto que confie. Embora isso seja muito complicado também. Nem por um segundo você deve vacilar. Os adolescentes sempre acham que estão bem, tá? Ficar de olho no comportamento, olhar com quem se comunica, com quem está se comunicando, teclando na internet e tudo mais. Saber o que a criança faz na internet, monitorar, isso é muito importante, para saber quem são as pessoas que andam em contato com ela. Ensina as crianças a memorizar dados importantes, como endereço de casa, telefone, e não informar esses dados para estranhos, nunca, jamais pela internet, até mesmo conhecido ou aparente conhecido. Fique alerta, nunca deixe de prestar atenção na criança em locais monitoráveis, tá? Como aeroportos, rodoviárias, muito cuidado com as fotos de crianças em viagens e na rotina das redes sociais. Evitar dar autonomia e celulares muito cedo, isso é o maior problema. Eu estou dando aqui uma visão geral, tá? A criança ainda não tem maturidade suficiente para identificar uma pessoa com a má intenção. Nós podemos ver durante muitos anos do lado de alguém, durante 20 anos, mesmo assim, você não pode dizer que conhece a pessoa que está ao seu lado. A primeira coisa a fazer é comunicar o desaparecimento para a polícia o quanto antes. Não é necessário esperar 24 horas, isso aí é um papo furado, para fazer registro. Qualquer delegacia de polícia pode registrar o boletim. É possível registrar também no Departamento Estadual da Criança e do Adolescente, ok? Por quê? Converse com um policial a respeito do alerta geral previsto em lei que deve ser feito por rodoviárias, aeroportos e policiais rodoviários. Avise de todas as formas possíveis por meio de cartazes nas rádios ou televisão, redes sociais, para os amigos, parentes, vizinhos e nas ONGs. Isso é muito importante também. Sempre tem pessoas dispostas aí a ajudar a encontrar uma pessoa quando ela desaparece. Deixar alguém no local onde a criança sumiu. Ela pode de repente querer voltar. Posteriormente a pessoa tal, ela pode querer voltar e se lembrar onde estava e querer reencontrar as pessoas. Verificar as roupas, né, que estava vestindo, onde sumiu. Deixa alguém em alerta no telefone de casa também, pois a criança pode tentar fazer contato. Não mexa na casa, isso acontece muito, tá? Pois pode existir vestígio que dê pista sobre o desaparecimento da criança ou do adolescente. Nós sempre falamos de criança e adolescente, né? Mas isso pode ser estendido para todo membro da família. Caso a criança se comunique imediatamente, né? Comunique também a Polícia Civil, se caso conseguir contato, ok? Forte abraço. Isso aqui é apenas uma dica básica, porque a gente vê, a gente que viaja, a gente que tem contatos em outros países, a gente vê isso acontecendo comumente, muitas das vezes na nossa frente, na nossa família, perto, e a gente tem aquela sublime ideia, né, de que isso nunca vai acontecer. Eu sei que essas informações são básicas, não são assim, é exclusivo disso ou daquilo, não. São informações e nós aqui achamos sim super importante a gente passar algumas informações, porque é o que a gente pode fazer, é pensar na prevenção.
Acima de tudo, se a pessoa detém um conhecimento, por menor e simples que seja, mas ela consegue deter aquele conhecimento, ele com certeza ele pode ter um foco de luz aí, tá? Para poder estar sobrevivendo aí de muitas das ameaças que tem no nosso dia a dia, no nosso mundo. Por isso, a nossa questão aqui é sempre privar de qualquer forma que isso venha a acontecer às nossas crianças, os adolescentes, tá? Para que mais uma família não seja aí vítima ou entre na estatística do crime. Ok? Forte abraço, sou Alexandre da Chance. Se gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal, que constantemente estamos aqui passando informações sobre situações adversas no mundo da sobrevivência humana. Forte abraço, fui.